Boa noite, sejam bem-vindos aí a mais uma transmissão ao vivo. Hoje aqui nós estamos aí para cumprir mais um projeto aí que eu me dispus a fazer, que é o 360 da regularização de imóveis, no qual eu vou responder perguntas que me fizeram através do YouTube e do Instagram aqui com vocês, diretamente. A aula ela não tem um tema pré-determinado, né? Nós iremos aqui, eu vou comentar separei algumas perguntas aqui para a gente conversar. Eu vou ler as perguntas e vou responder ao vivo aqui para vocês, ok? E assim, pessoal, esse é um projeto que eu criei, no qual o objetivo central seja compartilhar uma dúvida que talvez possa ser sua, tá? E te estimular também a fazer perguntas para mim, tá bom? O objetivo principal também é que quem tenha interesse possa entrar ao vivo aqui comigo para poder compartilhar sua dúvida, compartilhar aí no caso algum problema que você esteja passando na sua advocacia, para que eu possa estar te auxiliando aí, né, ajudando você em alguma questão na sua advocacia, ok? Inicialmente, como eu sei que até as pessoas entenderem que eu estou fazendo esse projeto e saberem que o projeto vai ser toda quinta-feira, o objetivo inicial é separar essas perguntas, no qual eu vou responder as perguntas aqui. E futuramente, na verdade, eu não vou nem selecionar mais perguntas. Acredito que tenham advogados que vão entrar ao vivo aqui comigo para compartilhar a sua dúvida, compartilhar o seu questionamento aí, para que dê certo na advocacia, tá? Para resolver as questões que vocês precisem aí, ok? Se você tem algum colega advogado aí que precisa de alguma resolução na área extrajudicial, que precisa do conhecimento de registro de imóveis, especificamente sobre a uso capião, aqui no cantinho tem um botãozinho, clica para compartilhar com ele. Então você pode estar ajudando um colega aí a estar resolvendo alguma questão na advocacia dele e simplesmente compartilhando a live você ajuda ele a ter essa resolução. Beleza? Então, para quem não me conhece, meu nome é Lucas Monteiro, eu sou advogado. E o meu objetivo é ajudar os advogados a dominarem a regularização de imóveis extrajudicialmente. Isso tudo fora do Poder Judiciário, tá? E o que significa, né? Deixa eu trazer um conceito aqui legal. O que significa dominar a regularização de imóveis? Basicamente é você saber captar o cliente, é você saber prestar o serviço para ele, identificar qual tipo de regularização cabe naquele caso, e conseguir concluir os principais procedimentos de regularização de imóveis no Brasil de forma eficaz e eficiente. Ok? Muitos advogados têm dificuldade em concluir um inventário, por exemplo, que basicamente é de praxe, acontece todo dia. Tem muitos advogados que têm dúvidas como que funciona o procedimento de uso capião extrajudicial. A recentíssima agora adjudicação compulsória extrajudicial trouxe diversos questionamentos aí entre os colegas sobre como que nós iremos proceder com esse instituto. Então, o meu objetivo aqui é compartilhar tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu vivencio na advocacia e toda a bagagem e experiência que eu trago do cartório de registro de imóveis com você, advogado, que pretende aí, avançar na regularização de imóveis no que se refere aos procedimentos extrajudiciais. Ok? Então, se você quiser compartilhar essa live aqui, agradeço bastante para que tenha mais colegas advogados aqui sendo ajudados por isso. E se eventualmente você queira entrar ao vivo comigo aqui, fica o convite desde já. Pode ficar à vontade que nós iremos bater um papo aqui. Você vai compartilhar a sua dúvida, eu vou ver como que eu posso estar te ajudando. E sem mais delongas é isso. Passamos então para as perguntas que eu selecionei para a gente responder aqui ao vivo. Tá? A live de hoje não tem tema pré-determinado, toda quinta-feira vai ser dessa forma. Toda terça-feira haverá uma live, que inclusive a gente está com um projeto aí em curso, que é para concluir o provimento 65 do CNJ. Terça-feira passada nós tivemos a leitura integral do artigo 1º ao 3º e diversos comentários práticos de como que funciona isso na prática. Tá? E nós iremos concluir até o 27º artigo. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre o provimento 65 do CNJ, que é o que determina todos os procedimentos, né, dentro dos cartórios de registro de imóveis, esteja conosco aí toda terça-feira, 8 horas. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira pergunta que eu selecionei aqui foi do YouTube, né? E diz o seguinte: imóvel sem matrícula, como fazer? A pessoa comentou numa live que eu fiz sobre principais erros ao requerer a uso capião extrajudicial.
Basicamente é o seguinte, pessoal, o imóvel sem matrícula, primeira pergunta, ele pode ser regularizado através da usucapião extrajudicial? Né? Nós temos que saber pelo início, né? Eu vou complementar um pouco a pergunta do colega para facilitar a compreensão de todos. Imóvel sem matrícula, é possível requerer a usucapião extrajudicial? O inventário, por exemplo, é possível regularizar esse imóvel sem matrícula? Ele não tem matrícula. Tecnicamente, ele não existe no mundo jurídico. O que fazer? Bom, basicamente, nós estamos diante de uma situação que, formalmente falando, o imóvel ele não existe no cartório. Só que por uma questão de mapa e de competência geográfica, nós podemos identificar que aquele cartório é responsável por aquele imóvel. Então, o que o cartorário deve fazer nesse caso? Bom, basicamente, no procedimento de usucapião extrajudicial, ele inclusive servirá para que a parte possa abrir matrícula. Então, se ele não tem matrícula, não tem problema. Inicialmente, o que deve ser feito é juntar a documentação do seu cliente e solicitar uma certidão negativa de registro. Essa certidão vai atestar que aquele imóvel específico, que pertence àquela circunscrição, ele não tem matrícula. E, logicamente, o procedimento vai seguir e o oficial vai dar andamento ali naquele procedimento, independentemente de matrícula. Então, o fato de não haver matrícula não é impedimento para que haja a regularização pela usucapião. Beleza? Então, pode sim emitir a certidão negativa de registro e concluir o inventário e tudo. Se você se deparar com uma situação no qual o seu cliente te fala que pretende regularizar o imóvel e você se deparar com o fato de não haver matrícula, não precisa entrar em desespero. Pode ficar tranquilo, solicita simplesmente a certidão negativa de registro, né, comprovando ali que aquele imóvel de fato pertence àquele cartório, porém não há matrícula específica a ele, não foi atribuída matrícula ainda, e no caso vai seguir normalmente. É bem comum, pessoal, só complementando também, é bem comum que imóveis antigos eles ainda estejam nos livros de transcrições, né? Antes da lei 6.015, que é a lei de registros públicos, que entrou em vigência, né, em 1976, ela é de 73, mas entrou em vigência em 76, teve 3 anos aí de vacatio legis. Antes dessa lei, como que se fazia com as transmissões dos imóveis? Eram feitas através de livro de transcrições das transmissões, que eram aqueles livros enormes, no qual eram anotados à mão qual eram as transmissões a serem realizadas. Então, o que mudou basicamente, só para contextualizar e passar para vocês aqui uma visão mais prática da situação, antigamente haveria a transmissão, a cada transmissão tinha-se um número de transcrição, né? Isso é importante destacar porque não é todo mundo que tem acesso a essa informação. A gente acaba não discutindo sobre isso. Só que em dado momento, isso pode refletir na sua prestação de serviço, porque você pode se deparar com um caso no qual haja um imóvel que esteja ainda na transcrição. É importante você saber disso. Então, naquela época, antes de 73, toda a transmissão de compra e venda, de inventário, de doação, tanto atos intervivos e ato de pós-mortem, né, no caso ali de pessoas que falecem, haveria a necessidade de ter um número de transcrição para cada transmissão. Então, quando veio a Lei 6.015, né, em 73, nós tivemos aí uma grande mudança dos registros públicos no Brasil, porque o imóvel ele seria identificado com um número de matrícula só, independentemente das transmissões que ocorreriam. Então, aquele imóvel ele teria um número de matrícula, mesmo que houvessem 10 transmissões, a matrícula permaneceria a mesma, né? Daí surgiu vários benefícios e não precisou mais fazer vários livros para aquela circunstância, se tornou apenas o livro 2, que é o livro de registro geral, no qual as transmissões são anotadas na mesma matrícula. E quando que vai acabar isso? Não se sabe ainda, porque ainda está em curso, né? Está em vigência ainda. Então, apenas quando há o encerramento da matrícula, que aquela matrícula deixa de existir e passa-se para outra matrícula. Ok? Eu quis dar uma complementada aqui só para contextualizar basicamente, porque foi uma pergunta que se refere à matrícula, né? Então, fiz só um breve histórico aí para a gente estudar legal. Próxima pergunta. Na ata notarial deve constar o valor venal do imóvel para fins de emolumentos e cobranças? Pessoal, na ata notarial, né, que é um instrumento utilizado para fins de regularização do imóvel através da usucapião, ele é um documento obrigatório, inclusive,
sim, deve constar o valor do imóvel, né? O valor venal basicamente é o valor fiscal, que vai ser utilizado tanto para definir o valor dos emolumentos no tabelionato, né, que vai constar da ata notarial, e também no registro de imóveis. Então, basicamente, o cartório utiliza-se deste valor, desta base de cálculo, para definir o valor dos emolumentos cartorários do tabelionato de notas para lavrar a ata notarial e também para definir o valor do registro do procedimento de uso campeão. E só complementando também, lá no registro de imóveis haverá pagamento de 50% desses emolumentos no início e 50% ao final, né? Que no caso é quando a uso campeão for deferida. Se ela for indeferida, não há necessidade de pagamento, obviamente. Claro que se o seu cliente de fato tiver direito e você pretende, né, continuar com aquele pleito, você vai migrar esse procedimento extrajudicial para o judiciário, ingressando a devida ação judicial e pagará as custas ou requererá a gratuidade da justiça. Tá bom? Quanto a essa pergunta, ok. Né, sobre a ata notarial, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa de falar. Não, é isso mesmo. Próxima pergunta. Boa tarde. E no caso de proprietário ter falecido e não ter herdeiros? Bom, basicamente, se o proprietário do imóvel faleceu e não há herdeiros, aqui a gente fica diante de várias situações. É possível, dependendo de quem seja o interesse, formalizar uma uso campeão. Se o proprietário faleceu, não há quem requeira aquele inventário, e estando diante de um pulseiro que queira formalizar aquele imóvel no seu nome, é plenamente recomendável verificar os requisitos da uso campeão se estão preenchidos. Se esses requisitos estiverem preenchidos, o fato é que é preciso regularizar esse imóvel. Se nós estamos diante de um imóvel que tem matrícula, a pessoa consta lá na matrícula do imóvel como proprietário e ele falece, a via ordinária para que se resolva é através do inventário. A lei estabelece isso. Quando há o falecimento de uma pessoa, os bens eles se transmitem desde logo a todos os seus herdeiros e legatários. Só que, diante de uma situação que não há herdeiro, nós temos que pensar aí. Essa pessoa fez uma pergunta um pouco vaga, mas dá para interpretar de diversas formas. Acabou que ela não complementou sobre o fato de haver quem é o interessado nesse caso, mas eu pensaria na primeira possibilidade, se de fato não há herdeiro, para que você não tome um susto aí depois de um herdeiro aparece no meio do processo ou do procedimento e aí vai dar problema para você. Se ficar comprovado que realmente não há herdeiro, é bom pensar na possibilidade da uso campeão, ok? Próxima pergunta. Isso aqui é um pouco mais... um pouco grande essa pergunta, vamos lá. Doutor, eu tenho uma cliente que vive num terreno que está registrado no nome do pai. A mãe construiu uma casa e sempre morou com a filha e o filho. São maiores de 30 anos. O pai morreu faz tempo. A filha quer usucapir a casa. A mãe e os irmãos concordam. Eles não possuem planta imemorial. Dá para fazer usucapião extrajudicial ou reurb? Vamos lá. Primeira coisa que eu preciso identificar aqui é que, de fato, nós estamos diante de uma situação que a via regular de se regularizar, a via ordinária de proceder à regularização desse imóvel, teria que ser o inventário. Mas provavelmente eles devem estar querendo fugir do imposto, querendo não pagar esse imposto de transmissão, que de fato é bastante elevado, é bastante custoso aí. Só que nós temos um detalhe, pessoal. Aí nós entramos numa discussão jurisprudencial que inclusive não há um pensamento pacífico aí. Aqui em Goiás nós tivemos diversas decisões no sentido positivo de permitir que o herdeiro faça a usucapião daquele imóvel, desde que ele tenha posse exclusiva. Então, se nós estamos diante de um pai que faleceu e a filha continua morando no imóvel de forma sozinha, sem nenhum outro herdeiro, a jurisprudência de Goiás, aqui do meu estado, caminha no entendimento de que isso é permissivo, de que isso é possível. Só que é preciso verificar o seu estado inicialmente e também sobre as decisões dos tribunais superiores. Não há questão pacífica nesse sentido, tá? Mas é uma permissiva que há a possibilidade de regularizar o imóvel através da usucapião,
mesmo diante de uma situação que seria regularizada por inventário, mas através com a uso capião, desde que o herdeiro tenha posse exclusiva. Tem que verificar essa questão da posse exclusiva, tá? Porque de fato é mais vantajoso regularizar o imóvel pela uso capião. Porque, por exemplo, aqui no meu estado, o imposto ele pode chegar até 8% do imóvel, dependendo do valor, né? Tem várias faixas, mas isso é muito oneroso. Muito oneroso mesmo. Inclusive, até uma situação que eu estava conversando com uma colega hoje, e também conversei com meu irmão sobre isso, meu irmão também é advogado, e ele que me alertou sobre isso. Ele falou assim, cara, pensa na seguinte situação. Vou trazer o problema aqui para vocês, jogar a bomba aqui e vocês pensam aí com vocês. A responsabilidade tributária para que se pague o imposto aí do ITCD, né? Aqui no meu estado a gente chama de ITCD, alguns estados chamam de outro nome, mas é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes. A responsabilidade tributária ela existe e não há como você não ser responsável por aquilo, não há como você imiscuir daquela responsabilidade, beleza? Ok. E no meu estado aqui foi permitido o parcelamento desse ITCD, justamente pelo fato dele ser muito caro. E aí meu irmão me questionou o seguinte, tá, beleza, eu solicito o parcelamento é feito, eu lavro a escritura de inventário, vou lá no cartório de imóveis para transmitir aos herdeiros e o cartório não aceita que haja transmissão, né? Não aceita que haja transmissão porque o imposto não foi pago integralmente. E aí? E meu irmão me alertou no sentido de que essa normativa que impede que os cartórios transmitam as propriedades, né? Formalizem o registro, na verdade, porque a propriedade de fato já foi transmitida, mas só formaliza aquela situação dos herdeiros, ela não poderia ser feita enquanto o pagamento do ITCD não fosse integralmente feito. Ele me disse que acha que essa normativa é inconstitucional, porque se a pessoa não pagar o ITCD, existem diversos meios com que o Estado possa ir atrás daquele débito, inscrevendo a pessoa na dívida ativa e também cobrando esse valor através de uma eventual execução fiscal. Então, o fato da pessoa lavrar a escritura, parcelar o ITCD e registrar não impediria que o Estado cumprisse com a sua finalidade tributária de cobrar aquele tributo em dado momento da vida. Inclusive, cobrando através dos herdeiros. Poderia haver essa possibilidade, né? Então, meu irmão me levantou esse questionamento, eu conversei com a colega hoje sobre isso, não há nada pacífico entre os cartórios ainda, mas a ideia é que não haja permissiva do registro do inventário enquanto não se quitar o ITCD. É discutível, nós advogados temos essa função também de levantar eventuais questionamentos para que haja mudanças legislativas, tá? Embora os meus conteúdos aqui girem em torno do extrajudicial, em dado momento nós iremos precisar do judiciário para que se altere determinada situação, para que se possa permitir determinados procedimentos que são mais próximos da legalidade. Mais próximo, na verdade, nem da legalidade, mais próximo da moralidade, né? Porque exigir o pagamento integral de um tributo acaba fechando as portas desse procedimento de inventário para muitas pessoas, né? Permitir que as pessoas somente transfiram as suas propriedades quando se quitar o ITCD é complicado. Por exemplo, aqui no meu estado, eu estava fazendo uma proposta hoje para uma cliente, ela pretende, né, solicitar o nosso serviço para que seja feito o inventário, e o imóvel tem um valor venal de 275 mil. Eu fui fazer o cálculo, só de imposto ela vai pagar 17 mil. Olha para você ver. É bastante alto para a pessoa custear isso de uma vez. E qual que é a consequência? Se a pessoa parcelar esse valor, ela fica presa para transmitir para um terceiro, vender aquele imóvel, enquanto não quitar o valor de TCD. Tá certo? É bom a gente pensar nisso para verificar se não há como nós, advogados, fazermos alguma questão aí para que se altere essa legislação e possa se permitir que haja o parcelamento e que as pessoas possam registrar seus imóveis, vender a terceiros, etc. E mesmo assim ficar com o débito tributário para aquela pessoa. Se ela não pagar, tem a via ordinária de se fazer a cobrança, né? Que seria dívida ativa, execução fiscal e tudo mais. Vamos lá para a próxima, então. Mestre, tenho uma dúvida cruel. Trabalho com clientes de poucos recursos e quase sempre não tem como pagar. Não haverá uma forma de financiamento das despesas? Olha, doutor, respondendo a pergunta aqui, eu já pensei nessa situação, inclusive do próprio escritório de advocacia que esteja
trabalhando naquela regularização, pensar na possibilidade de cobrar esses valores financiando para o cliente, né? Desde que você esteja diante de uma situação que se possa vender o imóvel. Então, se você, veja bem, você é advogado que está me ouvindo, que pretende regularizar um imóvel do qual o seu cliente não tenha condições de arcar os custos, né? Na via extrajudicial, no caso, nós temos aí várias saídas. A primeira é você desistir da via extrajudicial e tentar na justiça solicitar a gratuidade. Isso aí todo mundo conhece, beleza. Só que é um caminho um pouco mais árduo, é um caminho mais longo, então penso na possibilidade que você queira uma situação mais rápida. Beleza? A situação mais rápida, você pode encontrar através de corretores ou através de alguns, de quem trabalha com imóveis de fato, a possibilidade de ter um financiador. Você analisa a documentação, fala para esse financiador, olha, estamos diante de um caso que possivelmente pode dar certo nessa usucapião e a pessoa pretende vender o imóvel. Então esse financiador arcaria com os custos da regularização e ao final você poderia vender aquele imóvel e subtrair o valor que foi gasto da regularização. É uma possibilidade, né? É preciso tomar cuidado porque nem sempre a regularização do imóvel ela dá certo. Tem situações que não dá certo, chega ao final e há o indeferimento, né, tanto no cartório quanto na justiça. Só que eu vejo que é uma possibilidade para você não perder aquela regularização. Então, por isso a importância de você fazer networking, a importância de você conhecer pessoas da área imobiliária, para que você possa fazer parcerias, não deixe de regularizar o imóvel, não deixe de aferir seus honorários e também a pessoa, o maior beneficiário dessa situação é o cliente, no qual vai ter seu imóvel devidamente regularizado e vai poder vender ele por um preço justo, né, através de uma negociação aí que você pode auxiliá-lo. Tá? Então, o que eu recomendaria nesse caso era ver essa possibilidade de ter um financiador. Tá? Agora, pelo jeito que a pessoa falou aqui, a forma de financiamento que eu vejo é essa, você encontrar um terceiro que esteja, né, pronto ali para abraçar aquela causa, para financiar os custos de se regularizar. E diante de uma situação que haja a venda iminente, tá? Haja a venda iminente. Vocês têm ali um comprador no gatilho pronto para formalizar uma escritura pública e ao final da regularização vocês vão lá, subtrai o valor que foi gasto por ele para fins de regularização, subtrai, é claro, os seus honorários e aí vende o imóvel e está tudo certo. Agora, uma entidade que poderia financiar isso, nós não temos, não conheço. Sinceramente, pode ser uma pessoa jurídica ou física, mas que esteja interessada aí nesse tipo de regularização. Tá? Tem que tomar muito cuidado porque não é todo imóvel que vai permitir a regularização. Não é todo imóvel que tem todos os requisitos aí para que se haja essa formalização. Ok? Então vamos para a próxima. Deixa eu só entrar aqui porque saiu. Estou aqui, pessoal, com o YouTube aberto e peguei perguntas aleatórias aqui para que a gente possa conversar sobre isso. Caso alguém queira, se você está me assistindo aí do gravado e queira deixar comentários aqui na live para a gente responder, pode ficar à vontade também. Lembrando que essa transmissão acontecerá toda quinta-feira, né? Serão lives que não têm temas pré-determinados. Eu vou simplesmente abrir a live e a gente vai conversar aqui sobre diversos temas aí. Eu tento responder, né, o máximo que eu conseguir. E a gente vai conversando, tá bom? Vamos lá, outra pergunta aqui. Em relação ao usucapião extrajudicial, o honorário do advogado é mais caro do que o judicial? Boa pergunta. Vamos lá. Honorários na usucapião extrajudicial. É mais caro ou é mais barato do que o usucapião judicial? A primeira coisa que eu quero comentar sobre isso é que numa eventual proposta de honorários, como que eu faço aqui no escritório? Eu faço da seguinte maneira, eu explico para o cliente que existem mais de uma forma de se regularizar. Quando eu decido pela usucapião, falo para ele, olha, pelo que eu analisei, os documentos aqui indicam que dá para regularizar através da usucapião. Só que na usucapião sabemos que tem dois caminhos, a judicial e a extrajudicial. Eu explico as vantagens de cada uma delas e as desvantagens, é claro. E eu trabalho dessa forma, né? Se você quiser seguir a minha recomendação, pode também. É uma recomendação mais vantajosa financeiramente e também é mais justa.
Não vou defender meu peixe aqui porque eu sou advogado e nem vou extorquir valores do cliente, não é isso. Vamos lá, eu vou explicar, você vai entender. Trata-se do mesmo fim. A Usucapião ela tem o mesmo fim, que é regularizar o imóvel do cliente. Só que é a mesma coisa que você tiver diante de duas ruas para seguir. O lado esquerdo você vai para o Usucapião extrajudicial, o lado direito você vai para o Usucapião judicial. Acontece que são caminhos diferentes com procedimentos diferentes, trâmite completamente diferente. Então não faz sentido você fechar o mesmo valor para as duas. A menos que você já pense na possibilidade de colocar um valor a mais para isso. Então vamos pensar na seguinte situação. Você cobraria R$10.000 para regularizar um imóvel na via judicial. E o cliente fala assim, não, eu quero fechar tanto a Usucapião judicial quanto a extrajudicial. Se der errado na extrajudicial, a gente entra na judicial. Daí você vai e cobra 20. Eu acho justo porque são caminhos diferentes. Se chegar lá no final no registro de imóveis e o oficial der o indeferimento, você vai ter que entrar com ação judicial. Vai ter que adequar a sua petição inicial para que o juiz analise e verifique os requisitos aí da Usucapião judicial. Tá? Então são trabalhos diferentes, eu não acho justo cobrar o mesmo valor para as duas, a menos que seja um valor que complemente aí o que você cobraria se fossem procedimentos separados. Tá? Então, no caso, se você cobraria R$10.000 para regularizar a extrajudicial, você cobra mais 10.000 e ao final você cobra 20. Então aí está tudo certo. Tá? E assim, isso é o que eu faço aqui no escritório. Eu falo para o cliente, na verdade, a gente fecha um contrato inicial, que normalmente é o Usucapião extrajudicial. Eu tento ao máximo fugir do Poder Judiciário. Nós fechamos um contrato de Usucapião extrajudicial e lá nesse contrato, inclusive, eu tenho a previsão numa cláusula que, havendo o indeferimento da Usucapião extrajudicial, haverão novos honorários a serem contratados por uma eventual ação de Usucapião judicial. Daí você faz outro contrato com o seu cliente, no qual a prestação de serviço se iniciará novamente. E de fato vai se iniciar. Porque uma coisa é você tramitar junto ao cartório de imóveis, outra coisa é você tramitar na justiça. Nós sabemos que tem diferenças pontuais. É muito diferente o serviço, o despacho é diferente, a forma de peticionar é diferente, né? Os recursos são diferentes, tem requisitos que tem em um, tem requisitos que não tem no outro. Então não faz sentido colocar um valor só para tudo. Ok? Vamos ver aqui mais alguma pergunta para a gente fazer. Para a gente fazer não, né? Para mim ler aqui. Ó, cliente tem a posse do imóvel há 24 anos e cliente perdeu o contrato de compra e venda. E aí? Nossa, excelente pergunta. Vamos lá, diante da seguinte situação. O cliente tem a posse do imóvel e ele mora lá no imóvel, né? Eu estou presumindo. E ele tem 24 anos de posse, só que ele perdeu o contrato. E aí? É possível regularizar através da Usucapião? Veja bem, para que a gente consiga responder essa pergunta, a gente tem que saber dos requisitos dos tipos de Usucapião. Nós temos vários. Ordinária com prazo reduzido, Usucapião tabular, Usucapião urbana, nós temos Usucapião familiar, tem vários tipos. Só que diante dessa situação, o que eu poderia... É claro, eu estou fazendo uma análise muito superficial, mas do ponto de vista objetivo, do requisito objetivo desse tipo de Usucapião, qual o tipo que se encaixaria aqui? O cliente tem a posse de 24 anos e perdeu o contrato de compra e venda. A forma de se regularizar esse tipo de imóvel é através da Usucapião extraordinária, que exige 15 anos de posse. E se a pessoa morar no imóvel, ter feito construção ali no imóvel ainda, ou utilizar o imóvel para fins produtivos, alugar e tudo mais, esse prazo reduz para 10 anos. Tá? Porque não se exige o justo título nesse caso. É dispensado o justo título na Usucapião extraordinária. Então, nesse tipo de situação, recomendaria que seja feita a Usucapião extraordinária. Ok? É muito importante que vocês que pretendem trabalhar com a regularização de imóveis conheçam os requisitos objetivos para cada tipo de Usucapião. Depois que nós fecharmos aí as lives de terça-feira com o provimento 65, nós iremos até o artigo 27, pretendo iniciar uma série de lives falando exatamente dos requisitos objetivos da Usucapião, que vai ser muito legal. Então, numa terça-feira a gente vai falar sobre a Usucapião ordinária e ordinária com prazo reduzido. Na próxima terça, na outra terça, nós falaremos sobre a Usucapião extraordinária e extraordinária com prazo reduzido, e assim por diante. Até a gente matar os tipos de Usucapião que temos aí
para que você esteja afiado e consiga, de fato, regularizar imóveis com muito mais segurança e muito mais tranquilidade. Ok? Vamos só ler mais algumas aqui, umas 2 ou 3, para a gente encerrar, para não ficar muito maçante, né? E o objetivo também é compartilhar que de fato eu estou fazendo isso. Então, as chances são que você vai sentir que eu estou aberto a responder as perguntas e me fará perguntas, tanto embaixo desses comentários aqui no YouTube ou no Instagram, ou também terá a possibilidade de você vir aqui na quinta-feira que vem e estar ao vivo comigo e compartilhar a sua dúvida, que nós iremos responder aí para você. Ok? Vamos lá. Com a escritura de posse, consigo abrir matrícula no cartório de registro de imóveis? Vamos lá. Isso aqui a pessoa comentou numa live que eu fiz sobre ata notarial de uso campeão extrajudicial. Escritura de posse, é possível abrir matrícula? Vamos lá. Precisamos definir quem que é quem aqui. O posseiro, ele é uma pessoa e o proprietário é outra. Partindo do pressuposto que a pessoa pretende abrir matrícula, é porque de fato não há matrícula. Só que nesse caso não há possibilidade, viu, pessoal? É preciso regularizar essa situação para que se haja a permissiva de abrir matrícula. O posseiro, a forma dele conseguir a abertura de uma matrícula e de fato ingressar naquela propriedade é através do uso campeão ou de outro tipo de regularização. Tá? Não há como um posseiro, mesmo diante de uma escritura pública de posse, abrir matrícula no cartório. Basicamente, ele estaria burlando o procedimento de uso campeão para atingir a sua finalidade. Tá? Então, assim, essa escritura de posse, de fato, é um justo título que ele pode utilizar e se ele preencher os demais requisitos para aquele tipo de regularização, ele pode colocar o imóvel no nome dele, abrir matrícula e aí, de fato, se tornar proprietário. Tá? Caso contrário, não há essa possibilidade do posseiro, mesmo com a escritura de posse, abrir matrícula no cartório de imóveis. Ok? Uma pessoa comentou aqui, eu fiz uma live sobre quanto custa o procedimento de uso campeão extrajudicial, né, os valores que são gastos aí nesse procedimento de uso campeão extrajudicial, e a pessoa perguntou o seguinte, na verdade fez um comentário, né? Só que na maioria das vezes o cartório de registro de imóveis não registra o uso campeão extrajudicial, é um tiro no pé. Vamos lá, vamos comentar isso aqui. Olha, o procedimento de uso campeão extrajudicial, ele está vigente aí desde o CPC de 2015. Tá? É um procedimento legítimo, vem dando muito certo, a porcentagem de registro é bastante superior à porcentagem de indeferimento. Tá? Isso eu vejo porque colegas compartilham os números dos cartórios que eles têm e a gente vê que é mais registro sendo feito de positivo do que negativo. Tá? Então, acredito que essa pessoa tenha tido uma experiência ruim aí com o procedimento dela e é plenamente compreensível. Não é possível que se agrade a todos. Tá? Eu só esclareço o seguinte, para que o procedimento dê certo, primeiro o cliente tem que ter os requisitos objetivos. Tá? Ele precisa ter posse, ele precisa ter documentos, precisa demonstrar que de fato ele exerce a posse ad uso campione. O advogado não faz milagre, ele simplesmente ajuda, auxilia o cliente a passar a informação correta e o cartorário entender, o cartorário ou o juiz entender que de fato a pessoa morou naquele imóvel. Tá? O advogado não faz milagre. E é preciso que haja esse preenchimento desses requisitos. Se não houver o preenchimento dos requisitos, não há como fazer nada. E outra coisa, é preciso que o advogado esteja qualificado, entenda minúcias do procedimento para que o cliente consiga o seu pleito aí e dê certo. Não há como jogar tudo para o cartório e falar assim, não, vou fazer uma petição inicial aqui de qualquer jeito, vou pegar os documentos do cliente, o cartório que se vira. Aí que você se engana. O cartório está ali para preencher, para verificar se há um preenchimento dos requisitos objetivos. Se você demonstrar de qualquer jeito, não espere que o cartório vai fazer milagre aí e vai achar que você está tudo certo e vai dar o deferimento. Não é bem assim, não. Você precisa demonstrar de fato que há o requisito objetivo, seu cliente preenche os requisitos para que haja esse deferimento aí. Tá bom? Pessoal, vamos encerrar aqui então. O objetivo dessa transmissão foi de fato compartilhar com vocês alguns questionamentos que eu recebo aqui diariamente no YouTube e no Instagram. E assim, fica o convite aqui para que você esteja comigo toda quinta-feira para estar compartilhando a sua dúvida. Se eventualmente você tiver um caso concreto
que esteja tramitando aí no seu escritório, vai ser um prazer te auxiliar, né? Eu deixo aberto aqui para que você esteja conosco e abra a sua dúvida, o seu questionamento para a gente conversar aqui. E fico à disposição para qualquer eventual esclarecimento que vocês queiram, tá bom? Terça-feira, aula com o provimento 65. Terça-feira que vem a gente vai falar sobre o artigo 4º, que é o artigo que fala da ata notarial. A gente vai conversar aí sobre os requisitos da ata notarial. Vai ser uma transmissão bem bacana. E na próxima quinta nos vemos novamente nesse programa aqui, que é o 360 da regularização de imóveis. Tá bom? Um grande abraço, obrigado pela presença de todos aí. Eventuais questionamentos e perguntas, deixa nos comentários aqui que a gente conversa e eu vou responder a todos vocês. Um abraço.